intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Paz e bem, irmãos e irmãs da Paróquia Santo Antônio aqui presentes, queridos amigos paroquianos que estão nos assistindo através da rede social, Facebook. Nós estamos iniciando o 10º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. Hoje com o tema A Eucaristia, Corpo de Cristo. Desejo a todos uma boa tarde. Boa tarde. Nós vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Santo Antônio. Meu protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, eu vos ofereço esta trezena de orações, para que me alcanceis de Deus Todo-Poderoso o perdão dos meus pecados e a força de praticar as virtudes cristãs, a conformidade à divina vontade e a graça particular que vos solicito. Vamos, no instante de silêncio, apresentar as intenções para esta trezena. Vamos, de forma muito especial, pedir a Santo Antônio que esteja intercedendo a Deus para que esta pandemia chegue logo ao final. Fazei juntos, fazei, ó glorioso Santo, que nestes dias que consagro a vossa honra e em todo o tempo de minha vida, eu conserve a graça e a amizade de Deus, cumpra as obras de bondade e por fim possa participar da vida eterna, na companhia dos santos. Amém. Ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Tende
piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua. Rogai por nós. Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus. Rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada. Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco. Rogai por nós. Santo Antônio, homem da santa oração. Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza. Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade. Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência. Rogai por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta. Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana. Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade. Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Escutai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Rogai por nós, Santo Antônio de Pádua, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sentados, vamos ouvir a leitura proposta para hoje, que será feita pela Celina. A Eucaristia, corpo de Cristo. Falando de Cristo, mas com a intenção de sublinhar as dimensões próprias da nossa vida cristã, Santo Antônio comenta o trecho do Evangelho em que Jesus se define para nós como caminho, verdade e vida, afirmando: Cristo deixou para todos nós sua presença no sacramento da Eucaristia, na caridade fraterna e no mistério da Igreja. O santo, porém, não desenvolve a seguir este tema. É uma constatação indicada rapidamente, mas uma constatação muito bela e teologicamente notável, como que antecipadora na época em que o santo vivia. A Eucaristia, mistério de fé, nos dá, fomenta e desenvolve, antes de qualquer outra coisa, exatamente a fé, porque ela nos dá o Cristo, que é a substância, o motivo, a fonte e a meta final da nossa fé. É justamente por isso que o mistério da presença real de Cristo nos lembra que este acontecimento pascal não é apenas um fato do passado, mas sim um acontecimento do presente, um acontecimento permanentemente na vida do Cristo ressuscitado e glorificado. Ele nos lembra que a nossa missa também envolve a nós todos no seu sacrifício de amor. E é evidente, então, que isto deve marcar a toda a nossa maneira de ser e de agir. No sermão da Quinta-feira Santa, Santo Antônio escreve: como numa nova Belém, que significa casa do pão, Jesus nos alimenta na igreja com o pão de seu corpo, um pão que nos dá forças para suportar toda a fadiga e que produz um duplo efeito naquele que dele se alimenta dignamente. Extingue ou reduz o vigor da tentação e aumenta a piedade e o amor.
Sermones 3, página 171. Quem ama se expressa principalmente através de dádivas, e não apenas presenteando com qualquer coisa, mas principalmente entregando-se a si mesmo para passar a viver em comunhão com a pessoa amada. É verdade. Tudo quanto existe, numa vaidade maravilhosa e sempre renovada, é uma dádiva do seu amor. Mas foi no sacramento da Eucaristia que Deus se manifestou de maneira plena e surpreendente. É através deste sacramento que se inaugura a nova economia da salvação, o culto da nova aliança. Nova aliança que é sancionada e também realizada não apenas mediante o corpo imolado e o sangue derramado na cruz, mas também mediante este mesmo corpo e este mesmo sangue tomados por nós, trazendo, portanto, até ao íntimo do nosso ser, aquele mesmo amor de Cristo para com o Pai e os irmãos. Por conseguinte, para nós cristãos, receber a Cristo na comunhão também significa comungar com a sua vontade e o seu amor. Daí a necessidade de uma tomada de consciência cada vez mais viva da Eucaristia, como sacramento que nos inclui a todos nós no mistério e no amor do Cristo Redentor. Vamos de pé, ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos este evangelho, onde Jesus diz aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Por que Jesus diz isto? Porque Jesus era visto pelos mestres da lei como um transgressor, devido a ele tomar atitudes que fizessem dar prioridade à vida e não ao que a lei pedia. Tanto que nós sabemos muito bem que quando Jesus estava lá com os seus discípulos num dia de sábado, eles estavam com fome, foram apanhar as espigas e assim foram condenados, porque nem isto poderiam fazer. Se Jesus estava fazendo um milagre num dia de sábado, eles criticavam Jesus, porque o sábado para eles deveria ser cumprido como um preceito, onde não poderia se fazer nada. E Jesus, ele fazia tudo em prol do quê? Da vida, das necessidades. Se ele estava ali com os seus discípulos apanhando aquelas espigas, era para saciar a fome. Se ele estava curando alguém, era para trazer a libertação àquela pessoa enferma. E diante disso, Jesus procura colocar estas palavras: eu não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento,
Jesus quer ensinar os seus discípulos que ele vem para mostrar que a lei maior, que é a lei do amor, ao qual ele coloca como o primeiro e maior de todos os mandamentos, deve estar em primeiro lugar. Quem viver a lei do amor, com certeza está vivendo a lei de Deus. E assim ele coloca que todos os mandamentos, eles devem sim serem cumpridos, não devem deixar de ser cumpridos. E aí nós podemos compreender, se quem viver realmente a lei do primeiro mandamento, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, será que vai matar? Será que vai roubar? Será que vai causar algum tipo de mal ao próximo? Será que vai desonrar os pais? Será que uma pessoa vai ter aquele sentimento de inveja e tantas outras coisas mais, sendo que tem Deus como o primeiro lugar na sua vida? Jesus, ele quer nos mostrar que através deste mandamento, que é a lei do amor, ele veio para nos ensinar a cumprir as outras leis. Agora, se nós deixamos realmente somente a lei ser importante, sem esta do amor, aí nós ouvimos pessoas dizer assim o seguinte: eu não preciso me confessar, eu não matei, eu não roubei, né? Eu não levantei falso testemunho, mas tem tantas outras coisas que a pessoa faz, tem tantos outros sentimentos que estão ali dentro do coração dela, então, às vezes estão tantas outras atitudes pequenininhas que a pessoa age, e ela quer diminuir essas culpas, colocando às vezes uma lei ou outra que ela cumpra como sendo a mais importante de todas. Não, nós temos que entender que se nós amamos, nós podemos cometer, infelizmente, por falta do amor, pequenos delitos que são considerados sim pecados. E há necessidade sim de revermos estas atitudes. Porém, o amor estando em primeiro lugar, nós teremos também consciência de que estas pequenas coisas que nós cometemos, pois somos seres humanos, desagrada a Deus e nós não devemos descumprir. Jesus nos ensina a amar a Deus e ao próximo, que nós vivamos este mandamento, e tudo isso baseado no que? Na nossa fé. Ouvimos aqui a leitura que fala da Eucaristia, corpo de Cristo, e como nós ouvimos, em que Jesus define para nós como caminho, verdade e vida. E depois vem posto aqui no que nós ouvimos, que receber a comunhão, Cristo na comunhão, também significa comungar com a sua vontade e o seu amor. Se nós comungamos, como aqui está nos ensinando por meio de Santo Antônio, que se nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, nós temos que também comungar do que Ele nos ensina, do seu amor, e dar o nosso testemunho, porque a partir da comunhão, da Eucaristia, nós estamos cada vez mais afirmando que queremos este Cristo conosco, e podemos negar este Cristo quando não fazemos a sua vontade. Porque do que adianta comungar se nós não damos o testemunho? Do que adianta entrarmos como compromisso com Jesus através da Eucaristia, mas se as nossas atitudes lá fora são outras? Que sejamos realmente coerentes com a nossa fé e que a comunhão seja realmente um compromisso com Jesus, pois com Ele nós iremos viver de uma forma melhor e dar o nosso testemunho para este mundo que tanto necessita da presença do seu amor. E nós devemos ser o vínculo deste amor com Jesus para as pessoas ao qual nós nos encontramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos fazer agora as nossas invocações, as nossas preces, que será feita pela Daniela, na página 63. Agradeçamos ao Deus, nosso Pai, que com a presença eucarística de Jesus, seu Filho e nosso irmão, faz com que seu diálogo conosco se torne vivo, pessoal e contínuo.
E a cada oração que a Daniela fizer, iremos responder: escuta-nos, Senhor. Todos, escuta-nos, Senhor. Para que a Igreja, a celebrar e renovar o memorial do Senhor, ofereça a todos os homens esta dádiva de salvação, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Para que o mundo inteiro descubra no sacramento do amor de Cristo o verdadeiro significado do seu presente e do seu futuro, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Para que, vivendo a Eucaristia, a exemplo de Santo Antônio, nos tornemos um testemunho pessoal de amor e uma proposta viva de salvação, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Para que nossos parentes e amigos recebam na Eucaristia o Senhor, o penhor do encontro definitivo com Cristo, na eterna alegria da casa do Pai, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Ó Pai, nós te bendizemos por teu servo Antônio, que constituíste testemunha do teu amor, apóstolo do Evangelho e da Eucaristia, defensor e amigo dos pobres. Concede-nos a graça de merecermos sua intercessão e de caminharmos sempre nesta vida de acordo com o seu exemplo. Amém. Ó Deus, que vos compadeceis dos aflitos e perseguidos, infundir em nossos corações terna compaixão pelos irmãos que sofrem e o zelo apostólico de proclamar os direitos sagrados da pessoa humana por Cristo nosso Senhor. Amém. Juntos, o responsório, não é? Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Juntos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor de todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção com a relíquia de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus esteja junto de vós para vos defender, dentro de vós para vos observar, à frente de vós para vos guiar, atrás de vós para vos guardar, sobre vós para vos abençoar. Ele, com o Pai e o Espírito Santo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, afastem-se para longe de vós todos os inimigos da salvação. Venceu o Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim nós vamos concluindo este 10º dia da nossa trezena, lembrando que amanhã, às 19h30, damos início ao tríduo com missas, às 19h30, na quinta e na sexta, e no sábado, às 16h30. Amanhã, às 15 horas, também iremos rezar a trezena, tá? E no domingo, dia 13, dia do nosso padroeiro, teremos aí as 7 tradicionais missas, às 12 horas o levanteamento do mastro, e também por volta das 10 horas iremos fazer uma carreata, ou melhor, vamos passear com Santo Antônio pelos bairros da nossa paróquia, pedindo a ele a intercessão. Participe conosco destes dias festivos. Tudo isso teremos os devidos cuidados para que, não façamos ao contrário de muitas pessoas que estão aí levando esta enfermidade para tantas pessoas. Vamos tomar cuidado também. Peço a gentileza de que quem vier, que venha também com os devidos cuidados, que procurem respeitar os espaços que estarão sendo assim oferecidos para evitarmos as aglomerações indevidas. Que Santo Antônio interceda por todos nós e que consigamos realizar esta festa da melhor forma possível. Tenham todos uma boa tarde. Amém.